Bom dia! Toda honra e toda glória sejam dadas ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ao Senhor da Igreja e a todos vocês que estão em casa, graça e paz vos sejam multiplicadas. Este é o programa De Volta à Palavra, um programa do Ministério Apostólico De Volta à Palavra. É com grande satisfação que nesta manhã nós chegamos até vocês para abençoar a sua casa, abençoar a sua família, abençoar a sua vida com a rica e poderosa Palavra de Deus. E assim como vocês abriram para nós esse espaço mediante o seu televisor, abram também os seus corações e permitem-se ser ministrados pela palavra, porque eu tenho plena certeza de que a palavra de Deus, ela é poderosa para nos santificar, para nos transformar e para então nos preparar, enfim, para estarmos em pé diante de Cristo, na sua segunda vinda, aprovados por Ele para a honra e a glória do seu nome. Antes de nós ministrarmos esta manhã a palavra de Deus, eu quero apenas lembrá-los de que durante todo este programa, aí no seu televisor vai passar os endereços das nossas extensões ministeriais, tanto aqui de Taguatinga, quanto de Planaltina, do Distrito Federal, e também de Goiânia. Faça-nos eventualmente uma visita, venha você e a sua família, e então certamente nós vamos ter aqui uma comunhão, vamos estender a mão da comunhão, vamos juntamente crescer em vida, crescer no conhecimento da palavra, sempre nos preparando para aquele grande dia. Aqui em Taguatinga, todos os domingos, às 18 horas. Agora em Planaltina, no Distrito Federal, e assim também em Goiânia, aos domingos, às 19 horas. Acessem nosso site, devoltapalavra.com, e lá vocês terão maiores informações da agenda de cultos, de endereços e também de horários. Bem, vamos abrir a palavra de Deus na Epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo 1. Estamos aqui ministrando uma palavra extremamente importante para todos aqueles que desejam crescer na graça, crescer no conhecimento, aqueles que desejam ser arrebatados vivos por ocasião da segunda vinda de Cristo, ser arrebatados antes da grande tribulação e se verem livres então da tribulação que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que nele habitam. Então vocês que amam a verdade, acompanhe essa palavra. Nós estamos numa série apologética, já numa etapa bem avançada, depois de falarmos sobre um tanto de falsos evangelhos, pseudos evangelhos, que não somente eles próprios estão distantes da verdade, mas que têm como intuito afastar o coração dos verdadeiros filhos de Deus da verdade. Então nós estamos agora focando o evangelho de Deus num aspecto mais profundo, sempre procurando abstrair dos evangelhos, das epístolas, ou seja, de todo o Novo Testamento, qual é a suprema vontade do coração de Deus. Isso porque nós estamos falando sobre a economia de Deus, ou seja, qual é o supremo propósito do coração de Deus, qual é o projeto de Deus, qual é o plano de Deus. Porque muitos não têm o conhecimento da vontade do coração de Deus, é certamente enganado pelas falsas religiões e também pelas falsas igrejas que, embora levam o nome de Cristo, mas que não têm compromisso com a vontade de Deus, com a obra de Deus, com aquilo que Deus efetivamente está a realizar. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 1, leia comigo os versículos 15 até o 23, que nos dizem assim. Veja na sua Bíblia. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento nos santos, qual é a riqueza da sua glória, da sua herança nos santos, e qual é a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Bem, vamos até o versículo 19, por enquanto. E vejam, queridos, quão importante é esse texto.
Pois aqui o apóstolo Paulo, ele começa a demonstrar que ele tinha uma preocupação para com a igreja. Vejam que nos dias de hoje, as pessoas não se preocupam com a igreja de Deus. Mesmo a própria igreja e os próprios líderes, eles falam, não vamos pregar a igreja. Nós não temos que falar à igreja, ensinar a igreja. Nós temos que pregar para que os incrédulos se convertam. E isso basta. Desde que os currais estejam cheios, isso é o que mais importa. Bem, mas esse é um pensamento pragmático. É um pensamento, na verdade, que visa simplesmente número de pessoas, até porque o sistema religioso bem sabe que quanto maior o número de pessoas, maior o número de recursos e maior também o número de votos nas épocas de eleições. Mas veja que o apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo era um homem de Deus, é um apóstolo de Jesus Cristo que nos escreveu no mínimo 13 epístolas para nos ensinar, para conduzir o nosso olhar, conduzir o nosso coração à verdade de Deus. E ele demonstra ter aqui uma grande preocupação, a ponto de dizer que ele não cessava de dar graças em prol da igreja, fazendo menção dela na presença de Deus, mediante as suas orações. E talvez alguém pergunte, ora, por que o apóstolo Paulo orava pela igreja? Será que eram orações, como dizem, orações fortes, para que Deus abençoasse materialmente a sua igreja e a fizesse próspera financeiramente, enchendo-a de bens, de riquezas terrenas e passageiras e fugazes? Vejam qual o conteúdo da oração do apóstolo Paulo. E essa mesma preocupação, e esse mesmo procedimento, e esta mesma oração, certamente, eles devem todos encher o coração dos verdadeiros servos de Deus. Ele orava, diz o versículo 17, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Não somente nos dias de Paulo, mas sobretudo nos nossos dias, a igreja de Jesus Cristo, mais do que nunca, ela precisa de receber do Pai da glória esse espírito de sabedoria e de revelação. É uma revelação que procede do Espírito Santo, que ilumina o espírito, que ilumina a alma, que ilumina as faculdades espirituais, como diz o versículo 18, que ilumina os olhos do coração, para que a igreja veja de fato aquilo que realmente cumpre a vontade de Deus. Isso porque a igreja anda perdida atrás de tantas coisas. Pare um pouco você, telespectador, irmão, irmã em Cristo, e reflita comigo e considere o quanto que a igreja do tempo presente é uma igreja preocupada com um tanto de coisas, tudo com vistas à sua própria satisfação humana, egoísta, material e imediata. Mas veja, a Bíblia diz que é necessário que os olhos do coração da igreja seja aberto para que ela compreenda algumas coisas. E alguém pode estar perguntando, ora, que coisas são essas que a igreja só pode ver e compreender se os seus olhos do coração forem abertos? É o versículo 18. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. E aqui eu quero ressaltar esses 3 elementos, esses 3 pontos que o apóstolo Paulo nos coloca diante dos olhos, sendo essas 3 questões as coisas mais importantes das quais nós precisamos ter a revelação do alto. Primeiro, é o chamamento, é o que ele diz, qual é a esperança do seu chamamento. Temos que gastar um tempo falando a respeito dessa esperança, desse chamamento. Segundo, ele diz, e qual é a riqueza, para que você saiba qual é a riqueza da glória da sua herança. Ou seja, você compreender a glória de Deus, mas não somente compreender a glória, mas que você perceba a riqueza dessa glória, quão valiosa, quão bendita, quão maravilhosa é essa glória nos santos. E em terceiro lugar, a grandeza ou a suprema grandeza do seu poder. Fala-se do chamamento, fala-se da glória e fala-se aqui do poder. Eu tenho certeza que vocês que estão em casa
certamente devem estar orando neste momento, dizendo: Senhor, então abra os olhos do meu coração, para que eu veja esse chamamento, para que eu compreenda essa glória e para que eu toque este poder. Porque são três coisas que nos levam efetivamente ao cumprimento da vontade do coração de Deus. Quando nos diz para nós sabermos, como diz o versículo 18, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento. Este é o primeiro ponto que eu quero considerar com os irmãos a respeito da economia prática de Deus na edificação do corpo de Cristo. Qual é a esperança do seu chamamento? Primeiro, você sabe que os salvos, ou que a igreja de Jesus Cristo, ela é composta de todos aqueles que foram chamados por Ele. Mas veja, quando eu me refiro à igreja de Jesus Cristo, eu não me refiro a um sistema institucional chamado de igreja evangélica, com seus milhares e infinitos nomes denominacionais. A igreja de Jesus Cristo, ela é muito menor do que o sistema institucional religioso cristão evangélico. Essa massa de cristãos evangélicos que se apresentam em tantos programas, em tantos templos suntuosos, presentes nas grandes liquidações de campanhas financeiras, elas não representam, essa massa não representa efetivamente a igreja de Jesus Cristo, que é espiritual, e que, na verdade, não é possível de se identificar por um nome ou um lugar geograficamente específico. A igreja de Cristo é uma igreja espiritual que é composta tão somente daqueles que foram chamados. E deve-se fazer aqui uma distinção entre aqueles que são chamados por Deus para o cumprimento do seu propósito, com aqueles que são chamados pelos altos falantes das liquidações, chamando a tudo e a todos e a qualquer um para suas liquidações de campanhas financeiras. Quando eles dizem: olha, não importa o seu credo religioso, você deve ter ouvido já palavras desse tipo, não importa a sua fé, se você é da religião A, B ou C, venha receber a sua bênção. E a pessoa, portanto, que está sofrendo, que está endividada, que está doente, que está em depressão, elas querem uma saída. Não importa se essa resposta virá mediante uma igreja evangélica, ou um centro espírita, ou uma benzedeira, ou um amuleto, ou uma reza forte, não importa. Eles querem simplesmente se livrar de seus problemas, se livrar de suas dificuldades e ter então as suas vidas resolvidas. Mas quando a Bíblia fala sobre o chamamento, ela se refere a algo específico dentro da economia de Deus. Para entender melhor isso, abra sua Bíblia aqui no livro de Romanos, algumas páginas antes, Romanos capítulo 8, e veja que texto maravilhoso. Acompanhe na sua Bíblia. Somente você que crê, você que tem um interesse, você que de fato quer conhecer a vontade de Deus, abra sua Bíblia em Romanos, no capítulo 8, veja o versículo 28, que diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem. Mas para o bem de quem? Daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Veja você que aqui nos é dito que todas as coisas que acontecem, elas cooperam para o bem. Mas não é para o bem de qualquer pessoa, não é para o bem de toda a humanidade. Esse texto é específico e ele diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles cujos corações amam ao Eterno, amam ao Altíssimo, uma vez que esses são chamados para o cumprimento do propósito de Deus, são chamados segundo o seu propósito. Deus, Ele tem pessoas a quem Ele chama, e é um chamamento específico para o cumprimento do propósito de Deus. Talvez essa manhã eu esteja aqui pregando e me dirigindo a muitos que foram chamados por Deus, que lá no seu íntimo, quando a luz do Evangelho alcançou aquele coração, quando a luz do Evangelho iluminou aquela mente que ouvia aquela palavra. Veja que eu não estou me referindo a qualquer tipo de campanha, de coisa, de entretenimento, de show, de pagode, de samba, de festa junina que atrai as multidões. Não! Eu me refiro à pregação do Evangelho, à pregação da pessoa de Cristo e da sua obra de encarnação,
da sua obra, do seu viver humano, da sua obra de redenção, de substituição na cruz do Calvário, que redime, que perdoa, que justifica o homem para Deus. Então, quando a pessoa creu neste evangelho, que esse evangelho iluminou o seu coração, iluminou a sua mente, iluminou a sua alma, essa pessoa então ouviu a voz do Espírito que a chamava pelo seu nome para pertencer a Jesus Cristo, para ser dele, para que a partir de então você seja alvo de um trabalhar de Deus para o seu supremo propósito, para o cumprimento da sua vontade eterna. É por isso que aqui no capítulo 8 de Romanos, no versículo 29, no versículo seguinte, começa aqui uma discriminação desse propósito de Deus, quando ele diz: porquanto aos que de antemão conheceu, entenda aqui conhecer como um amor eletivo, tendo em vista que Deus conhece a todos, mas somente aqueles a quem ele amou eletivamente, é que é dito: aos que de antemão conheceu, também os predestinou. Então o Senhor, ele conheceu, é um conhecer de um amor profundo, de um amor eletivo. Então o Senhor não somente amou, mas ele também predestinou. Ele colocou um selo de propriedade e de garantia de que, enfim, este que foi amado e este que foi predestinado vai chegar no seu fim glorioso, no seu fim, quando é dito, para que o filho seja o primogênito entre muitos irmãos. Então este que foi conhecido e que foi predestinado virá, por fim, a fazer parte da grande família eterna de Deus. Versículo 30. E aos que predestinou, a esses também chamou. Ou seja, o Senhor chama aqueles a quem ele predestinou e aqueles a quem ele amou eletivamente. Então veja, meu querido irmão e minha querida irmã, que quando nós falamos do chamamento, estamos falando de algo muito específico. Não é de alguém que foi a uma instituição religiosa em busca de solução, mas é aquele que foi chamado no íntimo pelo Espírito Santo. Aí se distingue duas igrejas: uma igreja espiritual formada de todos os que efetivamente foram chamados pelo Espírito Santo, e uma igreja massificada de pessoas que estão ali pelos vários interesses pessoais. Veja que esses que são chamados pelos homens para suas instituições religiosas, elas são chamadas com o fim de satisfazer em cada uma delas os seus próprios interesses, as suas próprias vontades. Ao passo que a igreja de Jesus Cristo, que são os chamados pelo Espírito, porque foram eleitos e predestinados por Deus, eles são chamados para satisfazer e realizar a vontade e o propósito eterno de Deus. Veja quão diferente é uma coisa da outra. É por isso que o apóstolo Paulo diz aqui no livro de Efésios, no capítulo 1, que é necessário que os nossos olhos, nós, os que cremos, sejam iluminados. É dito que nós precisamos de receber do Pai da Glória espírito de sabedoria e de revelação, para que uma vez iluminados os olhos do coração, nós venhamos a saber qual é a esperança desse chamamento, para que você foi chamado. Não basta você ter sido chamado, você precisa saber qual é a esperança, para que você foi chamado, qual é o alvo do seu chamamento, para que você possa, uma vez chamado, projetar a sua vida em direção a essa esperança, em direção a esse alvo. Infelizmente, nós vivemos num tempo em que a igreja de Cristo, mesmo aqueles que verdadeiramente são redimidos e são regenerados, eles vivem sem um norte espiritual. Tem se perdido de vista o reino de Deus e a sua justiça. Tem se perdido de vista o reino de Jesus Cristo que virá e se manifestará sobre a terra. Tem se perdido de vista a segunda vinda de Cristo. Tem se perdido de vista a obra que Deus quer realizar em nós e dentro de nós, para que por fim nós venhamos a cumprir plenamente a vontade dele. Isso porque um pragmatismo maligno, perverso e carnal entrou sorrateiramente na igreja com o comércio, com o capitalismo, com o dinheiro,
com as promessas infundadas de bênçãos materiais. E assim o povo de Deus, na sua maioria esmagadora, estão com as mãos para cima, dizendo para que Deus mande a eles tudo aquilo de que seus corações desejam de terreno e de passageiro. Ao passo que aquilo que é real e eterno e bíblico, de acordo com a vontade de Deus, não tem sido visto sequer, porque faltam olhos abertos do coração para entender a esperança desse chamamento. Não é sem razão que o próprio nome igreja, usado nos dias de hoje, é conferido a um lugar, a um prédio, a uma capela, a uma catedral, a uma tenda, a um barraco, a uma sala de uma casa. E dificilmente se diz para as pessoas que esse termo igreja é uma palavra grega, originalmente eclésia, que tem um significado profundo. A palavra eclésia vem de dois radicais gregos que quer dizer os chamados para fora. Ou seja, em algum momento, a semelhança de Abraão, que habitava uma terra demoníaca, uma terra que se adorava a ídolos, em algum momento nós também estávamos no mundo, estávamos também perdidos, totalmente debaixo de um governo do príncipe da potestade do ar, andando na vida do mundo, no curso do mundo, segundo nossos próprios pensamentos, as vontades carnais, ou seja, estávamos mortos em delitos e pecados, quando Deus, então, nos chamou para fora do mundo. Quando eu digo fora do mundo, eu quero me referir fora do sistema maligno de Satanás, que tem feito das pessoas instrumentos para o cumprimento da sua economia perversa, maligna e infernal. Mas veja, Deus foi até Abraão, o Deus da glória foi a Abraão e disse: Abraão, sai da tua terra e vem para uma terra que eu vou te mostrar. E aí começa todo um processo de mudança. Abraão seria ali a semente da qual Deus iria fazer brotar uma nação santa. Abraão é tirado de um meio de um povo perverso, de um povo idólatra. A palavra igreja quer dizer chamado para fora. Abraão foi o primeiro a ser chamado para fora. E então toda a experiência de Abraão, a trajetória de Abraão, foi na verdade uma trajetória, uma história e um caminhar de pouco a pouco, ir se tirando dele, perdendo de dentro de si as coisas próprias daquela terra. Era, na verdade, um destruir de uma humanidade que fazia parte de um povo. E na medida que ele perdia daquele velho homem, daquela velha terra, daquela velha vida, ele ia recebendo, ia sendo acrescido nele uma nova humanidade para então gerar por fim, como de Abraão, veio então o Filho de Deus, que é na verdade a nova humanidade de Deus. Então, assim como Abraão foi chamado para fora daquela terra demoníaca, e então ele foi transferido e plantado numa boa terra, assim também é a igreja. Nós, os que cremos, estávamos no mundo. O Senhor nos chamou para sair do mundo. E um dia, então, nós atendemos a esse chamamento. E a semelhança de Abraão, nós também ainda possuímos muito daquela velha vida, muito daquele velho homem, muito daquela velha terra de idolatria. E então entramos num processo de caminhada, de ser peregrino. E a igreja então é um povo que espiritualmente peregrina em direção a uma terra celestial, a um lugar celestial. Não se refere a um lugar físico, mas para dentro da pessoa de Cristo, a ponto de sermos mesclados a Ele em sua natureza. E na medida que nós somos então mesclados, nós somos transformados interiormente, na mente, nas vontades, nas emoções, o coração, todas as nossas faculdades sendo absorvidas e embebidas e amalgamadas da natureza divina de Deus. É por isso que é preciso que os olhos da igreja sejam abertos para entender o que é a vida cristã. Vida cristã não é campanha da prosperidade, campanha dos 21 dias de jejum de Daniel, a campanha do machado de Eliseu. Não é nada disso. Tudo isso é um mecanismo, na verdade, não somente infundado, mas muito fraco para enganar as mentes dos fracos.
para que as pessoas fiquem iludidas de que tudo vai mudar na sua vida a partir daquela campanha. Não, isso não é vida cristã, isso é um comércio. Vida cristã é uma vida de primeiramente ter sido chamado para um alvo, para uma esperança. E agora então nós temos os olhos abertos para entender essa trajetória. É uma trajetória que nos conduz aonde? Nos conduz à glória. Razão porque o segundo ponto aqui, que o apóstolo Paulo ora para que os cristãos saibam, para que eles vejam, é saber a riqueza da glória da sua herança nos santos. Esse é o segundo ponto, que a partir da semana que vem nós vamos retomar daqui. A riqueza da glória da sua herança nos santos. Ou seja, quando fomos chamados, Deus implantou em nós uma glória. Essa glória é a vida divina. Essa glória é o próprio Deus triuno. É o Pai, é o Filho e é o Espírito Santo semeado, plantado, colocado dentro do espírito humano daquele que creu. É por isso que em João capítulo 14, versículo 23 diz: aquele que me ama guardará a minha palavra e o meu Pai o amará e viremos, olha, o Pai e o Filho pelo Espírito e faremos nele morada. E agora vem então uma riqueza de glória. A glória foi plantada e semeada dentro dos santos e essa glória é preciosa. Não há nada no universo mais precioso do que Deus habitando o teu espírito humano. Somente quando Deus entra no homem, dentro dele, é que o homem, ou que a vida do homem, começa a ter algum sentido e começa a ter algum significado. É por isso que os homens andam se matando, andam por aí com tantos perversos pensamentos e atitudes, porque não encontraram ainda a razão de sua existência. Então essa glória, ela vem habitar dentro daquele que crê. E por fim, como dizem 2 Coríntios capítulo 5, versículo 4, essa glória, ela vai absorver completamente o nosso corpo. Por fim, espírito, alma e corpo dos que creem estarão plenamente absorvidos dessa glória, dessa pessoa divina. E nós então estaremos totalmente amalgamados com Deus, cujo resultado será a Nova Jerusalém. Mas hoje eu não tenho como abordar toda essa questão da glória. Na próxima semana nós retomaremos deste exato ponto e falando também então sobre o poder, ou como diz, a suprema grandeza do seu poder, para que você compreenda o chamamento, a glória e o poder de ressurreição. Mas antes de acabarmos este programa, eu quero fazer um apelo a você. Você que tem ouvido essas mensagens, você tem sido edificado por essa palavra, e você julga então que essa mensagem é verdadeira. Eu quero solicitar a vocês que amam este programa, que acreditam neste programa. Vejam, nós estamos passando por um momento muito difícil. Este programa é mantido por ofertas voluntárias, sem nenhuma pressão, sem nenhum medo, sem nenhuma mentira, sem nenhum sofisma, sem engano, sem cajado, sem vela, sem sal, sem óleo, sem nada dessas coisas, sem toalhinha ungida ou cheia de suor, não importa, é apenas com a verdade. Nós do Ministério Apostólico de Volta à Palavra, precisamos da sua ajuda. Você que tem a condição, que recebeu do Senhor, abençoe a este programa, ajude-nos a manter este programa para que ele não saia do ar. Em nome de Jesus, vá até o nosso site de voltapalavra.com e lá vocês terão todas as maneiras de efetuar a sua doação e a sua oferta, e Deus vai certamente te abençoar e muitas vidas serão abençoadas mediante este ministério. Tenham todos vocês, portanto, um bom dia e Jesus Cristo é o nosso Senhor.